Uma criança, quando adultizada, guardará o que em suas memórias afetivas? As roupas de marca? O selinho? O desfile de moda ou o drink sem álcool da festa de aniversário? Percebam como o universo adulto tem atropelado a infância. Até mesmo as bonecas hoje estão adultizadas. Boneca policial, engenheira, cozinheira, boneca influenciadora, desenvolvedora de jogos, maquiadora. Onde estão as bonecas com as quais as crianças podem explorar o universo menos profissional, menos paradidático, o universo lúdico da própria infância? Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Redigir. Aqui, Gislaine Buozzi, escritora e professora de redação e literatura. No episódio de hoje, abordo mídia e adultização, consequências da perda irreparável da infância. Será mesmo que a adultização seja tema relevante para o Enem? Vamos lá. Como vocês sabem, consta da própria cartilha do participante Enem que a prova de redação exige do candidato a produção de um texto em prosa do tipo dissertativo argumentativo sobre um tema de ordem social, científica, cultural ou política. O aceno é, de fato, muito abrangente. Qualquer situação que imaginemos impacta a sociedade, que por sua vez impacta a cultura, a educação, a política. A adultização, que é gatilho, inclusive, para a erotização infantil, é, sim, problema de viés social. Estão implicadas a família e a educação, nas suas mais diversas camadas, principalmente a emocional. E quando os apelos midiáticos se somam a esse contexto, a discussão ganha proporções ainda maiores. Até porque há um sem número de influenciadores mirins, protótipos adultos bem-sucedidos. Muitos deles potencializam o mercado de roupas, de turismo, de academias, etc, etc. Isso sem contar os tutoriais de maquiagens. Ia me esquecendo. Agora, a tendência são os cozinheiros mirins, que ganham likes a cada xícara de farinha de trigo. Já perceberam como essas crianças têm trocado o campinho de futebol pelas câmeras dos próprios pais? Aqui acende-se um alerta. Amadurecer precocemente quer dizer abrir mão da infância. Isso depende da vontade da criança. A criança é capaz de pôr um fim à própria infância? É capaz de adultizar-se a si mesma? O que é adultizar, por exemplo, uma menina? É oferecer a ela um estojo de maquiagem? E um menino? É oferecer a ele uns óculos de grife e então colocar menina e menino lado a lado e sugerir que sejam namoradinhos? Criança namora? Não, criança não namora, nem de mentirinha. E essa brincadeira de mau gosto, aparentemente ingênua, parte quase sempre de um adulto. Há muitas provocações por aqui. Fique comigo até o final. Deixa-me primeiro dizer que divido esse episódio em 4 blocos. Nesse primeiro, faço considerações a respeito da redação do Enem. Quero reforçar com vocês as competências da avaliação. No segundo bloco, apresento tema, repertório sociocultural e tese. No terceiro, faço a argumentação e no quarto, sugiro caminhos possíveis para resolver a situação que nos foi colocada.
Nesse primeiro bloco, digo então que estão previstas 5 competências para a correção da dissertação argumentativa do Enem. São elas: 1. Domínio da norma culta. 2. Compreensão do tema, atendimento ao tipo e citação de um repertório sociocultural. 3. Seleção e organização de argumentos em defesa da tese. 4. Conhecimento dos recursos coesivos. E 5. Proposta de intervenção social ao problema enfrentado. Cada uma das competências, vocês já sabem, é avaliada em até 200 pontos, perfazendo então 1.000 pontos. Os 1.000 pontos que têm sido raros no Enem, mas a gente pode mudar esse cenário. Para a primeira competência, domínio da escrita. Nossas aulas de gramática devem vir à tona. Avaliam-se a ortografia, a morfologia, a sintaxe de concordância, de regência, além do uso formal do idioma, que se contrapõe aos coloquialismos, às gírias e aos cacoetes da linguagem. Pessoal, olha só, quando falo da escrita formal, não entenda que se deva empregar palavras difíceis. Não. O emprego de palavras difíceis, ao contrário do que possa parecer, significa anacronismo, significa escrita prolixa, empoeirada. A escrita, ainda que formal, não pode fugir do universo vocabular do leitor. O escritor não pode obrigar o leitor a consultar o dicionário a cada linha que lê. Até porque isso não vai acontecer. Com palavras simples é possível escrever períodos elegantes. O segredo da boa escrita está na correção e não na escolha de palavras cujos significados não sejam imediatamente conhecidos. Para a segunda competência, tema, tipo e repertório. Atenção aqui para não tangenciarmos nem fugirmos do tema. Lembremos, tangenciar o tema é focalizar o assunto mais abrangente, sem, contudo, abordar o recorte temático que foi proposto. Por exemplo, tema de 2023, desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. Pois bem, o candidato que focalizou a mulher no mercado de trabalho, simplesmente isso, me parece claro, tangenciou o tema, o que pode ter rendido um corte significativo da nota nessa competência. Por sua vez, o candidato que abordou o emprego ou a falta da representatividade da mulher na política, obviamente, fugiu do tema. E então a redação, com toda a certeza, levou nota 0. Ok? Para não incidirmos nem na tangência, nem na fuga, o ideal é que utilizemos uma vez em cada um dos parágrafos a palavra ou a expressão-chave do tema. E, importante, para não cometermos repetições, procuremos palavras ou expressões sinônimas. Fiquemos atentos também ao tipo de texto proposto, qual seja a dissertação argumentativa. Aqui é preciso dizer que a dissertação argumentativa é um texto híbrido, quer dizer, misturado. Há trechos informativos, sobretudo recortes históricos, datas, nomes, estatísticas, a partir dos quais se faz a argumentação propriamente dita. As informações fundamentam, sustentam as argumentações. Mas, peraí, o texto pronto deve ser predominantemente argumentativo, quer dizer, deve conter mais argumentação do que exposição. E o repertório, Gislaine? Bem, ao exigir do candidato um repertório sociocultural
próprio que dialogue com o tema. Na verdade, o Enem como que desafia o candidato a provar seu conhecimento de mundo. É preciso incorporar ao texto conteúdo das mais diversas frentes. Fragmentos históricos, literários, sociológicos, artísticos são sempre bem-vindos, desde que, repito, dialoguem, estejam em sintonia com o tema. Desse modo, mencionar Paulo Freire, patrono da educação brasileira, para recortes ligados à educação é acertar em cheio na escolha do repertório. Mencionar Drauzio Varela, médico oncologista brasileiro, para recortes ligados à saúde é também acertar. Vamos lembrar ainda que o repertório sociocultural, além de pertinente, deve ser legitimado, quer dizer, autorizado por uma das áreas do conhecimento, e há de ser vinculado, entranhado, bem aproveitado ao longo do texto. Na terceira competência, o corretor verifica se o candidato é capaz de selecionar, organizar e relacionar de modo coerente argumentos pertinentes ao tema. Percebam que essa competência é complexa. Quando se fala em selecionar e relacionar, fala-se na escolha de fatos, causas, consequências, comparações, exemplificações, obviamente, bem conectadas, bem relacionadas ao tema. Quando se fala em organizar, fala-se da harmonia do corpo do texto, começo, meio e fim. Temos aqui uma estratégia para sugerir a vocês. Aliás, temos não uma estratégia qualquer, e sim a estratégia, digamos, pretendida pelo corretor. Quanto mais organizado o texto, mais céleres a leitura e a correção. Organizem o texto assim. No primeiro parágrafo, apresentem o tema, antecipem pelo menos 2 argumentos e escrevam a tese. Tese é o ponto de vista do dissertador. O primeiro parágrafo, ou seja, a introdução, funciona como o projeto do texto. No segundo e no terceiro parágrafos, desenvolvam, explorem os argumentos lançados na introdução. Em quaisquer desses 3 primeiros parágrafos deve haver o repertório sociocultural. No último parágrafo, claro, finalizem o texto. Esse é um instante ideal para escrevermos a proposta de intervenção social, cuja intenção é levantar soluções para a problemática. Na quarta competência, mecanismos de coesão, é posta à prova a habilidade do candidato em empregar os recursos coesivos, quais sejam as conjunções, os pronomes, as preposições. E quando se fala em coesão, é muito comum o candidato pensar que se houver uma conjunção no início do segundo, do terceiro e do quarto parágrafos, esteja tudo resolvido. Opa, não é só isso não. Na verdade, nossa atenção deve se voltar a 2 tipos de coesão: a interparágrafos e a intraparágrafo. A coesão interparágrafos é exatamente essa que acabamos de mencionar. É a coesão avaliada na superfície do texto. No início do segundo, do terceiro e do quarto parágrafos deve haver, sim, uma conjunção ou uma locução conjuntiva. A coesão intraparágrafo é aquela que acontece dentro do parágrafo. Verifica-se o emprego correto de conectores entre as palavras e entre os períodos que compõem o parágrafo. Nessa competência, confere-se também
a capacidade de o candidato escrever sem incidir em repetições. Vamos lembrar de um outro detalhe, muitíssimo importante. Não devemos construir parágrafos de uma só frase. Quando isso acontece, o parágrafo torna-se labiríntico, ou seja, a ideia principal vai se perdendo em meio a tantas intercalações. Só mais uma coisinha, ainda sobre essa competência. O corretor pretende encontrar períodos simples, formados por apenas uma oração, e períodos compostos por coordenação ou subordinação, ou seja, períodos formados por mais de uma oração. Para a quinta competência, proposta de intervenção social, é preciso pensar em ação, agente, modo ou meio e finalidade, além do detalhamento de um desses itens. Isso quer dizer que é preciso encontrar respostas para o que deve ser feito para resolver o problema, quem deve fazer, como deve ser feito, para que deve ser feito, e então detalhar, explorar um pouco mais, pelo menos um desses elementos. E atenção, não se recomenda construir intervenções genéricas, engessadas, tais como: para resolver a questão é necessário maior investimento governamental. Isso é lugar comum. Tem cara de modelo pronto, não é mesmo? Procuremos propor soluções mais pontuais. Como assim, Gislaine? Ora, se as causas e as consequências foram apresentadas e discutidas, vamos pensar em soluções direcionadas a essas situações. Nesse segundo bloco, apresento a vocês o tema, o repertório sociocultural e a tese. O recorte temático é mídia e adultização, consequências da perda irreparável da infância. Percebemos que o recorte levanta uma situação-problema. E mais do que isso, exige que o candidato aponte e discuta as respectivas consequências. Ok. Uma estratégia eficiente para a apresentação do tema é buscar uma voz de autoridade, que obviamente esteja correlacionada ao assunto. Assim, Casimiro de Abreu, expoente da poesia romântica brasileira, versejou sobre a saudade da aurora da vida, da infância querida que os anos não trazem mais. Sem dúvida, o poeta hoje ficaria perplexo ao saber que a infância tem sido sistematicamente desconstruída, graças a uma tendência contemporânea, a adultização, fomentada em especial pelas mídias digitais, cujas consequências são graves, não só à saúde física, como também à emocional de um sem número de adultos precoces. Percebam que essa voz de autoridade já funciona como repertório sociocultural. E há outros repertórios possíveis. Por exemplo, um fragmento das Escrituras do apóstolo Paulo aos Coríntios. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas, logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Também me lembro de um capítulo de Memórias Póstumas de Brás Cubas, O Menino é o Pai do Homem, em que o protagonista, depois de adulto, desenrola suas memórias afetivas e nos dá a entender o domínio que ele, menino travesso, tinha sobre o pai. Fica aqui altamente indicada a leitura desse romance machadiano, se é que ainda não o fizeram. Tema e repertórios postos, deixo agora a tese. Assim, quando o assunto envolve comportamento, em especial no que diz respeito à adultização,
a educação familiar deve ser priorizada, sob pena de retrocessos irreparáveis na formação psicossocial da criança. Nesse terceiro bloco, falo sobre causas e consequências da adultização sistêmica em razão dos apelos midiáticos. A criança é adultizada também pela supervalorização do comportamento adulto. Entendamos. Se por um lado é verdade que os pais devem ser exemplos aos filhos, isso diz respeito, acredito, ao caráter, às atitudes corretas, honestas. Sim, a criança, até os 5 anos, é cimento fresco. Aprende a ludibriar o colega, a mentir, copiando, muitas vezes, eventuais estratégias fraudulentas dos pais. Por outro lado, é verdade também que cabe exatamente aos pais o feeling, o bom senso de dizer sim ou não quando a criança insiste em fazer do cabideiro de roupas um desfile de moda. Quando a criança quer um barman na festa de aniversário. É interessante dizer que, por vezes, esses insights são levantados pelos próprios pais. Parece que eles desejam colocar os filhos num tatame e então passam a enchê-los de penduricalhos, como se estivessem numa competição. Qual é a criança mais bonita? A mais bem vestida? A mais bem maquiada? Qual é o cabelo mais bem feito? E então, aquela invertida. Os pais, como que se infantilizam. E falando em penduricalhos, é possível, tranquilamente, chegarmos ao consumismo. Sem dúvida, há um nicho da moda sendo explorado por meio de crianças recém-desfraldadas. Há um outro argumento, eu não posso deixar de trazê-lo aqui. É o seguinte: com quem deve ficar o controle remoto? Com a criança ou com os pais? É claro que minha colocação não é tão ingênua. Quero chegar às crianças que se projetam para dentro das telas, com coreografias sensuais, obscenas e, o pior, sob o aplauso da família. Alto lá! Por detrás dessas dancinhas há todo um incentivo à erotização. E se puxarmos um fio, poderemos chegar ao famoso selinho, ao beijo, ao relacionamento sexual precoce, à gravidez. E então pergunto, cadê o playground, o piquenique, a partida de futebol, o passeio na praia, o quebra-cabeças montado em família? Ora, não podemos perder o norte. A criança é um indivíduo em formação física, emocional, cognitiva. Pular fases significa abortar sentimentos, brincadeiras, experiências. Essas situações encontram respaldo, inclusive, na legislação. A Constituição Federal, no artigo 227, prescreve que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, etc., etc., colocando-os a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, etc., etc. O Estatuto da Criança e do Adolescente define que criança é a pessoa com até 12 anos e adolescente é aquela entre 12 e 18 anos. A ONU considera o casamento infantil aquele que acontece antes dos 18 anos. Aliás, esses também são repertórios socioculturais bem importantes. E aqui eu desromantizo esse contexto. A adultização,
que infelizmente já está normalizada, precisa ser repensada pela sociedade, se é que queiramos crianças e adultos saudáveis, felizes. A psicologia nos ensina. Há adultos que regridem, adoecem emocionalmente por terem envelhecido antes da hora. Gislaine, faltou você mencionar o fato de crianças, por vezes, precisarem se comportar como adultos. Há crianças que, por diversos motivos, são as donas da casa. Daí o desgaste, a autoestima, a defasagem na educação, o trabalho infantil, tudo isso compromete a infância. Ok, isso é verdade. Há crianças empurradas à vida adulta por circunstâncias como a desestrutura familiar, as mazelas socioeconômicas. O que dizer da criança que precisa cuidar de si mesma e dos irmãos menores, para não serem agredidos pelos pais? Isso, sem dúvida, leva ao amadurecimento forçado da irmãzinha mais velha, certo? O que dizer daquela criança que precisa vender itens no sinaleiro para ajudar no orçamento doméstico? E daquela que precisa cuidar da mãe adoentada? Essas situações, que não são raras, atropelam a infância. Mas, peraí, essas situações podem ser levantadas aqui? Vejam bem, o recorte temático é mídia e adultização. Acredito que se abordarmos apenas o fato de crianças precocemente assumirem compromissos e responsabilidades adultas por conta do contexto familiar e socioeconômico, isso possa incidir em tangenciamento ao tema. Não podemos nos descuidar desta equação, mídia mais adultização, ok? Neste quarto e último bloco, falo sobre intervenções para solucionar a demanda. Assim, portanto, para coibir a adultização, a educação familiar se impõe, a fim de que os pais assumam a responsabilidade de promover diálogos e interações por meio de atividades que estimulem a imaginação e o brincar, com o intuito de salvaguardar a formação física, cognitiva e emocional dos filhos a caminho da fase adulta ideal. Por seu turno, a Anatel, agência responsável por fiscalizar e regulamentar os serviços de telecomunicações no Brasil, incluindo os serviços de internet, deve triar com mais eficiência e segurança as programações apropriadas a crianças, com diretrizes mais claras e punições mais pontuais àqueles que veicularem conteúdos incompatíveis a esse público. Afinal, como diria Gonzaguinha, eu fico com a pureza da resposta das crianças. A vida é bonita e é bonita. Então é isso. Antes de escrever a dissertação, sugiro que, se for preciso, ouçam novamente o podcast e leiam não só o material de apoio, como também outros conteúdos sobre o tema. Também convido vocês a assinarem o podcast da plataforma Redigir. Um abraço, ótimas dissertações, excelentes resultados no Enem e até o próximo episódio.